Olá, nós vamos falar de arranjos. Para isso, nós vamos começar com o seguinte exemplo. Quantas são quantos são os possíveis resultados para uma competição de 10 ciclistas que disputam o primeiro, segundo e terceiro lugar? Ou lugares que seja, né? Então, vejam bem. Primeiro, segundo e terceiro lugar na competição. Se nós pensarmos aqui que no primeiro lugar foi Maricleia, no segundo lugar foi Pedro e no terceiro lugar foi Carla, essa é uma possibilidade. Imagina, são 10 ciclistas, eu estou considerando que nós três chegamos em primeiro, mas entre nós três já podem ter outras situações. A Carla pode chegar primeiro, o Pedro segundo e eu por último. Esses dois agrupamentos são iguais ou diferentes? Bom, aqui eu teria chegado em primeiro lugar. E nessa segunda possibilidade, eu teria chegado em terceiro. Então, no momento em que a gente troca a ordem, muda o resultado. Quando isso acontece, nós estamos trabalhando com arranjo. Se não mudasse, seria a combinação, que é o próximo assunto. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos ver quantas possibilidades nós temos de resultados distintos. Né? Claro que esses resultados dependem de muitas coisas, depende do treino de cada atleta, do próprio equipamento, né? Se ele conhece ou não bem esta região, né, em que está competindo, e por aí vai. Então, existem variáveis, inclusive acidentes que podem acontecer no meio do caminho, né? Então, algumas coisas vão convergir, né, para determinado resultado. Agora, quantas são essas possibilidades? Daí sim entra a matemática. Nesse caso aqui, vamos lembrar o seguinte, que nós temos como N o total. N é sempre o total, então o total são 10 ciclistas. E o P são os agrupamentos, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então são agrupamentos de 3. O N é sempre maior e o P é o menor. Para nós sabermos quantos são os possíveis resultados, nós vamos aplicar nessa fórmula aqui. Então, são 10 atletas para ocupar as 3 posições. A fórmula, então, N fatorial, o N vale 10. N menos P fatorial, então é 10 menos 3. Podia fazer direto, colocar o 7? Sim, podia. Então, aqui a gente tem 10, vamos ver aqui embaixo, 10 menos 3 dá 7 fatorial. Então, é interessante eu também ter o 7 em cima. Eu posso diminuir até o 1, mas posso parar antes, 10, 9, 8, 7 fatorial. Como este é exatamente igual a esse, os dois têm fatorial, eu posso cortar. Então, eu tenho 8 vezes 9, 72, vezes 10, nós temos 720 possíveis resultados. 720 diferentes pódios. Possivelmente já existem os favoritos, né, numa competição, mas vejam que existem 720 possibilidades. Como eu falei para vocês que a gente podia pensar em combinação e arranjo, nesse aqui, no arranjo, não pode haver repetição. Agora vamos pensar numa situação diferente.
A situação é a seguinte agora. Nós temos numa turma 10 alunos que se candidataram para formar uma comissão de 3 alunos. Esse aqui é o total de pessoas, né, que se candidatou nessa turma e 3 vão fazer a parte de uma comissão, vamos dizer, por exemplo, para organizar a formatura do terceirão. Então, faria diferença eu dizer que foi Maricleia, Pedro e Carla. A Carla ficou em terceiro lugar, antes da competição de bicicleta. Agora, e se a Carla viesse aqui? Carla, Pedro e Maricleia. Aqui eu fiquei em último. E aqui eu fiquei em primeiro. Então, nesse caso aqui, difere. Quando eu altero a ordem, diferencia. Quando isso acontece, eu vou ter arranjo, que eu vou usar a fórmula ANP, que é igual a N fatorial, sobre N menos P fatorial. Agora, neste caso aqui, observe, de 10 alunos vão ser escolhidos 3, né, para uma comissão. De quantas formas diferentes a gente pode fazer isso? Lá a gente viu nesse exemplo que existia 720 possíveis pódios. Aqui nós temos que se eu colocar Maricleia, Pedro e Carla e colocar Carla, Pedro e Maricleia para uma comissão, que diferença faz? Nenhuma. Então, nesse caso aqui, eu alterei a ordem e continua sendo o mesmo agrupamento. Quando continua sendo, a gente diz que é combinação. E aí, a fórmula da combinação é um pouquinho diferente dessa. A fórmula de combinação é CNP é igual a N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Vejam que quando muda, eu uso essa fórmula. Quando eu trocar aqui, não altera em nada, eu tenho combinação, a fórmula é a mesma, só que aqui no início vem o P fatorial. E aí vamos calcular, vamos lembrar que lá a gente tinha 720 possibilidades. Agora aqui com combinação, nessa situação da sala de aula, nós temos que o N são os 10 alunos. P, 3 alunos, então 3 fatorial. N menos P, 10 menos 3, dá 7. E agora, eu faço com 10, caminho com 10 até o 3 ou até o 7? Melhor ir até o maior. Então, eu tenho 10, 9, 8, 7. Sempre gosto de contar para não perder. Aqui embaixo, aqui esse 7 fatorial, vejam que eu tenho 7 fatorial aqui e um aqui. Maravilha, porque eu posso cortar. Então, não tem mais fatorial. Eu já posso me livrar desse aqui, né? Esse já foi. Agora, 3 fatorial, posso me livrar desse fatorial, porque 3 fatorial, mesmo que 3 vezes 2 vezes 1. Muito bem. Eu posso multiplicar aqui. 8 vezes 9, 72, dá 720. Dividido por 3 vezes 2, 6. Que deve dar 120, né? Então, existe 120 possibilidades. Agora, se a gente não fosse fazer, né, fosse aproveitar aqui e ir simplificando, olha só, 9 dividido por 3 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120.
120 possibilidades. Então, é possível formar 120 grupos, né? Quando você repete, né? Quando, né, não faz diferença ter Carla, Maricleia e Pedro, Pedro, Maricleia e Carla, isso diminui, né? Se lá a gente tinha 700 e tantos, aqui a gente tem 120 possibilidades. Então, esta é... Bom, mas aí combinação fica, né, para um próximo momento. Vamos retomar aqui a questão de arranjos. E agora, nós queremos formar com os algarismos 2, 4, 6 e 8. Com essas possibilidades, então vejam que eu tenho n igual a 4, porque eu tenho 4 elementos para agrupar 2 a 2. Então, eu tenho P igual a 4, para formar números de 2 algarismos do tipo 24, 48, 26, 62, 68 e por aí vai. Quantos são, né, os números de 2 algarismos que nós podemos formar? Então, usando a ideia de arranjo, vejam o seguinte, que se eu tiver 24, ele é a mesma coisa que 42? Não, é diferente. É quando nós mudamos a ordem, muda, como no exemplo dos ciclistas, né? Então, nesse caso aqui, nós temos arranjo. E ANP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, nós já sabemos que nós temos 4 elementos distintos para trabalhar e que eles vão formar com 2 algarismos. Então, P é igual a 2, com agrupamentos de 2. Aplicando na fórmula, nós temos N fatorial, N menos P, então 4 menos 2. E aí aqui nós temos 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Isto é o mesmo que, vou caminhar até o 2, 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12 possibilidades. Então, se nós fôssemos formar esses números com 2 algarismos, utilizando os algarismos 2, 4, 6 e 8, como eu propus no início, permutando eles entre si, nós conseguiríamos formar 12 números de 2 algarismos, né? 12 números distintos. Um outro exemplo. Usando 1, 3, 5, 7, 9, quantas senhas de 3 algarismos distintos nós podemos formar? Então, vejam bem, mas senhas de 3 algarismos. Se eu colocar a senha 1, 3, 5 e a senha 3, 1, 5, é a mesma coisa? Digamos que seja a senha do cadeado da minha bicicleta. Se eu coloco nesse formato e nesse, vai abrir? Não. As senhas são distintas. Então, quando a gente muda a ordem e muda o resultado, nós temos arranjo, que é justamente o que a gente está estudando. Então, ANP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Vamos lembrar que o N é o número de elementos que a gente dispõe. Nós podemos usar os algarismos 1, 3, 5, 7, 9, portanto 5.
E podemos agrupar em senhas de 3 algarismos, então, agrupamentos de 3. E aí, aplicando aqui na fórmula, nós temos n fatorial, n 5 fatorial, n menos p, 5 menos 3 dá 2 fatorial. Resolvendo, nós temos aqui, ó, vamos do 5 até o 2. 5, 4, 3, 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial. Esses dois são iguais, cortou. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. É possível, então, formar 60 senhas. Um último exemplo. Imagine agora que numa turma de 30 alunos, e esse 30 a gente não vai utilizar, mas que numa turma de 30 alunos, o professor pergunte quem gostaria de entrar na eleição de líder e vice-líder. Então, 9 alunos levantam a mão. Se 9 alunos levantam a mão, N é igual a 9. Bom, mas aí tem 2 cargos, que é líder e o vice. Então, o meu P é igual a 2, porque eu trabalho com agrupamentos de 2. Agora, vamos pensar de novo quando eu aplico combinação ou arranjo. Olha só, se eu colocar, se em primeiro lugar, né, ficou o Pedro e em segundo lugar ficou o João, isso é a mesma coisa que ter João e Pedro? Continuam sendo iguais? Não, nesse caso são diferentes, porque aqui o Pedro é o líder e aqui o Pedro é o vice-líder. Então, quando muda, nós trabalhamos com arranjo. E daí nós temos que ANP é igual a N fatorial. A fórmula ANP é igual a N fatorial, N menos P fatorial. Essas fórmulas, elas são dadas, a gente precisa saber aplicá-las, né? Então, N fatorial, o nosso N é o maior número, é o 9. O nosso P é o 2, né? Então, 9 menos 2 dá 7 fatorial. Se quiser colocar aqui bonitinho, pode colocar também, ó. N é 9, menos o P, que é 2, fatorial. Então, ficou 9 fatorial e aqui 9 menos 2 dá 7. Eu posso ir com os 2 até o 1 ou usar uma forma para estar simplificando. Então, venho com 9 até o 7, ó. 9, tiro o fatorial, vezes 8, vezes 7. Então, nós podemos cortar aqui, porque esses 2 têm o fatorial. Cortamos, 8 vezes 9. Então, nós temos 72 resultados distintos de líder e vice-líder. 72 possibilidades. Então, é isto, né? Trabalhando com arranjos, é só aplicar a fórmula. Então, se aparece aqui, né? Se você entendeu, segue em frente, caso contrário, dá um pause, né? E depois continua. Então, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Vamos lembrar que a gente está trabalhando com arranjo, ANP, o N é sempre o maior, N fatorial, e embaixo N menos P fatorial. E aí nós temos que calcular A53. Bom, sabemos que o maior é o N, então N igual a 5.
O menor é o P, igual a 3. Então, aplicando na fórmula, N fatorial. O N é o 5 fatorial. N menos P. Se é N menos P, já vou fazer aqui, ó, 5 menos 3, 2 fatorial. E aí, eu vou caminhar com 5 até o 2. 5, 4, 3, 2, corta com 2 fatorial. Esse é igual a esse, saiu o fatorial fora, 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. O resultado é esse aí, 60. Mais um exemplo. C64. Opa, se eu usei C no outro, se eu usei o C no outro exemplo, é A, tá? A gente está trabalhando com arranjo. Não lembro, mas é com A de arranjo. Se for o C, vai aquele P aqui na frente, né? E é o conteúdo para a próxima aula. Então, A64, vejam que quando eu tenho esses valores, o primeiro aqui é o valor de N, N igual a 6. O segundo é o valor de P, então P vale 4. Agora, nós vamos aplicar na fórmula. N fatorial, 6 fatorial. N menos P. N menos P é 6 menos 4. Então, maravilha, vou com 6 até o 2, ó. 6, 5, 4, 3, 2. Só para ter certeza, 2, 3, 4, 5, 6, porque é fácil a gente se confundir aqui. Então, esse 2 corta com esse e o fatorial foi embora. Então, nós temos aqui 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, vezes 3, 360. 360, é isso mesmo. Se nós tivéssemos a 8, 2, como é que nós resolveríamos? O 8 é o maior, é o N. Então, 8 fatorial. Embaixo, N menos P, 8 menos 2, que dá 6 fatorial. O 8 eu caminho até esse daqui para poder cortar. 8, 7, 6. Parei, fatorial. Como esses dois são iguaizinhos, eu posso cortar. E 7 vezes 8, então, ou seja, A82 é o mesmo que 56. Certo? Então, era isso. Na próxima aula, então, a gente trabalha com combinações e permutações.